E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? Antes de mais nada, preciso pedir para vocês, como de costume, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, ativa o sininho para você receber as notificações, isso ajuda a plataforma a identificar que o canal é relevante, que os vídeos são legais, que as pessoas gostam e tudo isso que vocês já sabem, entregar o vídeo para a maior quantidade possível de pessoas. Mas vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre amor. Amor, que dentro de Telema, por exemplo, muitas das vezes é omitido ou mal entendido, já que falamos que amor é a lei, amor sob vontade. Então, olha a dificuldade que a gente tem quando a gente fala de amor, porque você ama, eu amo, nós amamos, eles amam. No fim das contas, como que a gente pode definir através de uma palavra algo que é sentido e talvez de forma diferente pelas pessoas? Então, é muito complicado a gente dizer que o amor é uma coisa única, um sentimento único por todos. Os poetas dirão suas definições, as letras das músicas, as pessoas vão associar cheiros, olhares, sensações, doações. Eu dou a minha vida pela pessoa, isso é amor, mas talvez não seja. A grande questão é que nós temos um problema, de certa forma, linguístico. Em grego, por exemplo, existem 4 tipos de amor, sendo os 4 tipos eros, philos, storgé e ágape, sendo então o amor fraternal, de irmandade, familiar, o outro amor de amizade, o outro amor romântico, mas temos o amor incondicional. E esse amor incondicional, muitas das vezes, é associado a um ser criador, a um ser divino que ama incondicionalmente os humanos, por exemplo. Bom, é aqui que eu quero chegar com vocês. Primeira coisa, amor. O amor, na nossa língua, o português, ele é uma palavra só que define um espectro de emoção, ou seja, pode ter gente que sente pouco amor, pode ter gente que sente um amor de doer, e todos os dois serão amor. Então, eu vou trazer o aspecto para vocês do que falamos em Telema. Amor é a lei, amor sob vontade. Mas antes de falar sobre o amor sob vontade, eu quero trazer uma outra perspectiva para vocês em relação ao ágape, ou o amor incondicional. Aleister Crowley traz em 8 palestras sobre yoga, vou deixar o card aí em cima para vocês, sobre a definição do termo yoga. Yoga tem várias definições, todas ali próximas, né, por ser oriunda do sânscrito, mas yoga é uma palavra que resumidamente nos traz o sentido de união, ou seja, unir-se a algo que está sendo observado, o observador se unindo ao algo observado. E nessa questão, o que acontece de problema? Quando eu olho um objeto e vejo características neste objeto, e uma outra pessoa olha esse objeto e vê outras características ou as mesmas características de uma forma diferente, então eu digo que as características não são do objeto. Por quê? Porque quando eu mudo de observador, a percepção dessas características são outras. Ou seja, uma pessoa vê uma coisa, outra pessoa vê outra. Existem coisas nesse objeto que são essenciais, ou seja, imutáveis. Ok? Pedro, mas se eu tô vendo é porque tá lá. Então, entenda que você só consegue compreender o mundo pelos sentimentos, pelos sentidos, visão, audição, paladar, tato. E estes variam. Estes são dispositivos do corpo que podem mudar de uma pessoa para outra. Então, o que nós estamos dizendo que vemos é uma ilusão. Ela está criada na mente. Então, para essa ilusão acontecer, eu preciso de um objeto, porque sem um objeto eu não crio ilusão. E eu preciso olhar, ver, interagir com esse objeto e criar estes julgamentos, estas percepções em cima do objeto, que não necessariamente são dele. Pode ser, pode não ser, ok? O que a yoga nos traz de proposta? A união entre o observador e o objeto observado de uma forma essencial. E aí, é importante a gente entender o dispositivo que traz nos Vedas, por exemplo, que o sofrimento é oriundo do desejo. E eu vou falar com vocês então sobre o que é este desejo. Imagine que, como seres humanos, nós precisamos nutrir o nosso corpo, obviamente.
Mas a nutrição do corpo não necessariamente precisa excitar os sentidos gustativos, olfativos, visuais. Isso é um plus que a gente tem. Então, pense o seguinte: você não está com fome nesse exato momento. E de repente você percebe, através do seu olfato, um cheiro delicioso vindo da cozinha da sua casa. E aí você imagina pelo cheiro aquilo que está sendo feito e fica com desejo de se alimentar desse prato cujo cheiro você acha delicioso. Perceba que o desejo foi criado pelo sentido através de uma ilusão. Afinal de contas, você não sabe exatamente o que está sendo feito, mas você imagina pela sua ilusão criada a partir do seu sentido. E você é impelido, então, a ir comer, coisa que você não estava antes. Perceba, então, que a ilusão mental, o raciocínio, o lógico, o racional, o aparato mental é capaz de nos criar desejos dos quais não tínhamos antes disso, e a partir destes desejos, se você não consegue suprir o desejo, há o sofrimento. Então perceba que o sofrimento tem raiz na mente. Bacana? Isso é muito importante para a gente evoluir agora para o próximo passo em relação ao amor, que é o amor sob vontade. Então, o amor sob vontade significa que não é o sentimento criando o desejo, mas sim a vontade dominando o sentimento. De que forma? Eu preciso nutrir o meu corpo para cumprir minha grande obra espiritual, minha obra terrena, enfim. Então é da minha vontade me alimentar, me manter nutrido. Não necessariamente eu crio, então, o desejo de uma comida A ou de uma comida B ou de uma comida C. E independente de qualquer tipo de comida, se ela pode nutrir o meu corpo, eu vou comê-la. Então entenda o que é ficar abaixo da vontade e o que é ficar livre aqui, né? Como todo mundo fica, com a ilusão mental, criando desejos dos quais você fica correndo atrás para suprir o tempo inteiro. O amor sob vontade é o amor que está direcionado e está dentro dos parâmetros da sua vontade de realizar algo. Agora, precisamos também pensar no que é esse amor. Porque quando a gente fala amor, as pessoas vão entender como amor conjugal, como sexo, como amizade. E é aí que Aleister Crowley deixa muito claro na obra telêmica, o livro da lei, Liber Alvel Legis. Eu tenho a narração aqui no canal, inclusive, fica o card aqui em cima, no qual ele demonstra nitidamente que lá não se trata de um amor romântico, ele se trata de ágape. Ágape é a palavra grega que traduz pra gente o amor incondicional. E aí o amor, a gente sempre é levado a pensar no romantismo, pensar naquela coisa platônica. Ai, que vontade de estar com o meu amado, com a minha amada. E o amor, nesse caso, possui um outro sentido, talvez, que eu vou provocar vocês agora, que é fechando justamente com a yoga. Assim como eu expliquei para vocês que a palavra yoga nos remete à união entre observador e objeto observado, vamos pensar no amor como o próprio desejo de união. Afinal de contas, dificilmente quem ama quer ficar separado, quer ficar longe, quer ficar distante, né? Então, pensando no amor como união, perceba, amor como união. Nós podemos dizer que amor é a lei, amor sob vontade, ou seja, união é a lei, união sob vontade. Quando eu digo isso, quando eu faço essa troca marota com vocês, eu quero dizer que, primeiro, o ágape ele é incondicional, porque ele não deve passar por aqui. Ele não passa pelo filtro mental se o objeto que eu vou unir-me a ele é bonito, é feio, é alto, é baixo, é grande, é pequeno. Ele só respeita uma condicional, minha vontade. Então, é da minha vontade unir-me ao conhecimento de um determinado livro. E olha só como a gente estuda errado, e agora vocês vão perceber um ponto. Se eu quero unir-me com este conhecimento, ou seja, eu sou Pedro
sem o conhecimento do livro. O livro é o livro sem o conhecimento do Pedro. Quando nós fizermos a união destes dois, de uma forma sincera, o que restará aqui é um terceiro elemento. Ou seja, o Pedro mudado agora com o conhecimento do livro que vai determinar novas ações, novas realizações, enfim. Então, eu vou me unir com o conhecimento desse livro, só que nós geralmente erramos no seguinte aspecto. Eu levo toda a minha carga cultural, racional, familiar, religiosa, e quando eu começo já nas primeiras linhas do livro, eu estou analisando a gramática do livro, eu estou analisando o contexto, eu estou analisando a época, eu estou analisando se o autor falou bobeira, eu estou analisando que a palavra foi usada errada, enfim, eu estou criando uma série de análises racionais que me impedem de me unir com o conhecimento naquele ponto. Então, o que seria o ágape? O ágape é eu tiro toda a roupagem do Pedro e me uno com o conhecimento do livro como se eu fosse o próprio autor, como se eu não soubesse de nada. Eu não vou criticar, eu não vou ver se é mentira, eu não vou ver se é... Eu só vou entrar no livro até a última página dele. Quando eu fiz isso, eu me uni com esse conhecimento, após o fim do livro, eu saio então deste foco fechado e agora sim, tudo que eu vi estando de dentro, na visão do próprio autor, eu posso criticar, eu posso analisar. Agora sim, agora isso vai funcionar. E é por isso, inclusive, que muitas pessoas não entendem uma série de livros. Por exemplo, tem muita gente que lê, às vezes, um livro de um autor político, ou lê um livro de um autor filosófico, e fala, ai, não consegui ler. Quando a pessoa fala eu não consegui ler, significa que ela já entrou no índice do livro analisando. Ela não teve vontade de amor, união, ágape com o conhecimento. Isso vai acontecer com todas as formas de ágape. Eu quero me unir com o objeto carro. Se eu começo pensando, ai, mas a cor dele é feia, ai, mas a lataria tá amassada, ai, mas você só vai. É da sua vontade, você vai, você senta sem julgamentos, você faz o que tem que ser feito, você não racionaliza, você não apenas sente, apenas vive a situação e depois, quando você sair do carro, você pode criar uma análise em cima disso, porque você já se uniu com aquela sensação de uma forma pura e já tirou as percepções necessárias para que você faça aquilo que é da sua vontade. Então perceba que quando eu digo amor é a lei, amor sob vontade, eu estou dizendo que unir-me ao diferente é a lei. Porque 1 mais 1 não são 2, são 1. Aliás, são nenhum. É muito usado, por exemplo, na maçonaria, a gente falar que depois das reuniões vamos fazer o ágape, né, que é o jantar. É uma extensão da ritualística maçônica. Mas nesse ágape, a ideia do ágape é unir-se sem racionalidade, unir-se sem filtros. E aí é onde, quando nós deixamos de conhecer o termo, a gente deixa de executar a ação. E aí você vai, obviamente, para o ágape, encontra os irmãos, e você nutre filos, você nutre storgé, que são os amores familiares, os amores de irmandade, fraternais, os amores menos ágape. Porque o ágape significa que eu vou conseguir unir-me à visão do diferente, ele e a minha, sem filtros, sem raciocínio, sem lógica. E depois, quando terminarmos, ao sair dali, a gente pode fazer uma análise crítica das coisas e dar sentido e dar conexão de conhecimento para tudo isso. Então percebam que muita gente em Telema fala, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, e omite amor é a lei, amor sob vontade, justamente porque entende o amor como sendo um sentimento. Se eu não sinto nada pelo outro, então amor é uma lei? Não. Pense no amor como a união dos diferentes, ainda que temporal, sob vontade. Consegue entender que ágape é o amor incondicional, ou seja, a união sem as condições que a mente cria, pois as condições que a mente cria geralmente te gerarão desejos, os quais frustrados te trarão sofrimento.
Nós nos unimos a tudo o tempo todo, aos nossos alimentos, nós nos unimos a pessoas, nós nos unimos a ideias, nós nos unimos a objetos, porém sempre usando todo o nosso construto intelectual para fazer pré-julgamentos, para fazer escolhas, para fazer, enfim, trazendo toda a nossa carga de passado para tomar a decisão do presente que vai determinar o futuro. Então não faz sentido você sempre trazer do seu passado aquilo que você precisa para decidir no seu presente, sabendo que isso vai gerar um futuro lastreado nas suas experiências de passado, te tolhendo o direito de ter novas experiências. E aí isso vai te fazer o quê? Prender num ciclo de escolhas passadas. Porque se tudo que você tem é passado e você não tem novas experiências, novas uniões, novos amores construídos no presente, porque o teu passado influencia a tua decisão, significa que você sempre vai ter uma tendência a decidir as coisas da mesma forma, porque o teu passado não muda e você não dá chances do presente construir novas memórias. Percebe onde a gente se prende nos ciclos da vida de sofrimento? De ter sempre as pessoas com o mesmo arquétipo perto, ter os relacionamentos com as mulheres sempre com o mesmo estilo, o mesmo gosto, ou mesma aparência, ou porque a gente sempre se coloca numa situação de um emprego abusivo, ou porque a gente sempre se coloca numa situação onde a gente está vendido, ou está no meio de uma guerra, enfim, porque nós estamos decidindo o presente com o aparato do passado e não nos unimos de uma forma limpa, nítida, tirando tudo isso, todos os julgamentos, todos esses rótulos, todas essas coisas, para que a gente possa construir algo novo. Mas diz aí, o que você acha desse tema, o que você acha desse vídeo? Se você é telemita, já tinha pensado em amor é a lei, amor sob vontade, sob essa ótica? Se você não é telemita, você já tinha pensado ou conhecido o amor sob todas essas óticas? Enfim, comenta aí nos comentários, adoro as interações de vocês sabem que aqui a ideia é respeito sempre e, de qualquer forma, eu acho que o compartilhamento de informações é o que nos enriquece. Gente, agradeço novamente a audiência de vocês, peço novamente, se vocês não são inscritos, para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e valeu!